Oi, gente! Aqui é a Gabriela Machado e esse é o Iobra, o nosso podcast de engenharia e construção. Esse episódio que você está escutando agora tem um layout um pouco diferente, porque hoje é meu aniversário e eu decidi fazer um episódio extra. Porque em anos que a gente não vivia esse coronavírus, aniversário era sinônimo de alguns momentos felizes, ao lado de pessoas importantes para você. Mas agora, com o corona, a gente tem que manter aquele distanciamento social, evitar aglomerar muita gente. E eu gostaria de dividir com vocês algumas redações que eu escrevi para participar do concurso cultural Roberto Rossi Zúculo. Roberto Rossi Zúculo foi engenheiro civil e professor da Faculdade Mackenzie. Ele nasceu em São Paulo, morou no Rio Grande do Sul e voltou para São Paulo depois. E ele foi um dos precursores do sistema construtivo concreto protendido no nosso país. E além de tudo isso, é o patrono da biblioteca do Unifeb em Barretos. Então, para homenagear ele, no ano de 2018, a biblioteca do Unifeb lançou o concurso cultural Professor Roberto Rossi Zúculo. E esse concurso tinha duas categorias: a trabalho escrito, que eram os textos, e a categoria de desenho. E eu participei da categoria de trabalho escrito. E as premiações ocorreram no dia 10 de outubro de 2018. Naquela época, eu estava no terceiro ano de engenharia civil no Unifeb. A categoria trabalho escrito foi dividida em 3 laudas, uma falando sobre a vida, outra sobre as suas obras e, por último, sobre a sua contribuição para a engenharia civil. Nesse episódio, elas estão organizadas nessa ordem também. O texto da categoria Vida tem o título Marcando o Intervalo. O texto da categoria Obras tem o título Construção, de Chico a Roberto. E o texto da categoria Contribuição para a Engenharia Civil tem o título O Construtor do Futuro. Marcando o intervalo. A vida é o acontecimento que ocorre entre o nascimento e a morte. Mas como marcar seu início e seu término? Para muitos, o símbolo do nascimento é a estrela, enquanto que da morte é a cruz. Assim, é nos panfletos distribuídos nos velórios, com a imagem do falecido, seguido da estrela e sua data de nascimento, e a cruz com a data do óbito. Todavia, existem outras maneiras de se marcar uma vida. No caso de Roberto Rossi Zúculo, essa marcação se deu principalmente por seu legado como engenheiro estrutural. De acordo com Augusto Carlos de Vasconcelos, doutor em engenharia civil, uma das maiores peculiaridades de Roberto era o prazer do contato com a juventude, facilitando a atualização de seu conhecimento, e tal conhecimento que proporcionou um verbete na grande enciclopédia Larousse Cultural. Em virtude do que foi mencionado, é notório que Roberto Rossi Zúculo era um cidadão à frente de seu tempo. O seu intervalo entre o nascimento e a morte foi cronologicamente curto, porém seu tempo histórico não, resultado do seu grande envolvimento com a engenharia. Poderia ter escolhido marcar sua vida por diversas maneiras. Entretanto, na área que atuou, ainda é uma personalidade de destaque, marcando também as nossas vidas. Construção, de Chico a Roberto. É possível que a maioria das pessoas que apreciam música popular brasileira já tenham escutado uma música chamada Construção, composta por Chico Buarque. Nela, Chico descreve não só uma obra, como também sua atmosfera e um trecho da vida de um dos milhares de trabalhadores da indústria da construção civil. Outra personalidade que se relaciona com obras no geral é Roberto Rossi Zúculo. Dentre elas,
a contribuição ao estudo das estruturas protendidas em regime plástico e a ponte viaduto com seu nome, localizada na capital paulista. A complexidade da construção de Chico se deu através da maneira como foi composta, em versos alexandrinos, aqueles que possuem 12 sílabas poéticas. A alternância das últimas palavras de cada verso e do ritmo, resultante da união da letra com a melodia, criando a impressão do empreendimento sendo construído. Não obstante, as construções de Roberto são notáveis, pois mesmo com poucos recursos tecnológicos ou digitais, executava com maestria os cálculos que para os tempos atuais são impensáveis de se fazer a punho. Para ambos, infelizmente, o desfecho é trágico. O trabalhador morrera na contramão atrapalhando o tráfego. Da mesma forma, Roberto morreu na contramão, pois como era um dos pioneiros do concreto protendido brasileiro, seguia contra a maré. O construtor do futuro. Desde os primórdios, os ancestrais dos seres humanos já buscavam maneiras de erguer seus mocambos. Com a evolução das espécies, os métodos construtivos também evoluíram, passando pelos zigurates, feitos de barro cozido ou seco ao sol na Mesopotâmia, as pirâmides no Egito, e aos gregos com o início do desenvolvimento da arquitetura, chegando no concreto protendido. A técnica do concreto protendido é essencialmente tensionar os cabos de aço da armadura antes da cura do concreto, aumentando a resistência do material, diminuindo as seções transversais dos mesmos e ampliando a construção de vãos livres maiores. O expert no assunto era Roberto Rossi Zúculo. Atuou em aproximadamente 2.000 obras e era um homem à frente do seu tempo. Foi professor, ministrando aulas no Mackenzie, e foi também uma pessoa indispensável para o desenvolvimento de técnicas construtivas como o concreto protendido. Dizem que herdeiros são somente as pessoas que recebem de seus familiares bens e valores mobiliários. No entanto, é importante ressaltar como toda a sociedade é herdeira das obras de Roberto. Ele se foi, mas as construções continuam. Bom, gente, por hoje é isso. Espero que o episódio de hoje tenha agregado para vocês. E a gente se fala no próximo episódio. Obrigada!